que o Agricultura BR resolveu traçar um estudo comparativo entre os dados apresentados por Conab e Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para oferta e demanda de soja no Brasil. Nós fizemos recentemente esse mesmo levantamento com o milho. No caso do milho, apareceram, ou a Conab colocou a mais, no final das contas, pelo menos 7 milhões e 400 mil toneladas a mais do que o Departamento de Agricultura norte-americano. Isso quando nós comparamos o que vai ter de exportação, de produção e também de consumo interno. Dados da Conab para o milho apresentam 7 milhões e 400 mil toneladas a mais que acabam surgindo dentro do país. E é claro que uma situação como essa também traz uma pressão um pouco maior no preço. Em relação à soja, já adianto que os dados comparativos têm pouca diferença. Essa diferença fica pouco acima dos 400 mil toneladas em relação à Conab. A Conab coloca 400 mil toneladas a mais na hora que você considera a oferta e demanda tanto do departamento americano quanto também da estatal brasileira. Um outro dado importante em relação a essas informações é que durante esse mês de fevereiro era aguardado que se tivesse um aumento na expectativa de produção do Brasil nos números apresentados pelo Departamento norte-americano. Não aconteceu. Em relação à Conab, ampliou em quase 2 milhões de toneladas, mas ampliou também em mais de 2 milhões de toneladas a expectativa de exportação. É o que você vai ver agora, se a partir de agora você confere esses dados comparativos em relação à oferta e demanda do Departamento americano e também da Conab no país. E aqui esse quadro começa mostrando apenas a Conab, porque a Conab trouxe diferenças tanto na produção quanto na exportação. Na cor amarela você tem a produção. Primeira coluna fala do mês de janeiro, segunda coluna do mês de fevereiro. As duas colunas em verde, a primeira fala das exportações em janeiro e a segunda das exportações em fevereiro. Observe que a Conab amplia em quase 2 milhões de toneladas entre janeiro e fevereiro sua expectativa de produção. Saiu de 103 milhões 770 mil toneladas para 105 milhões 550 mil toneladas de soja. Em relação às exportações, em janeiro era esperada 57 milhões de toneladas de exportação para o Brasil. E agora, em fevereiro, traz para 59 milhões e 70 mil toneladas. Então, esse dado é bem representativo. Quando você observa que na produção, a Conab amplia em quase 2 milhões de toneladas, está aqui na tela de novo, e no caso, para as exportações, aumenta também mais de 2 milhões de toneladas, havendo, de certo modo, uma compensação nos dados apenas da estatal brasileira. Daqui que a gente começa a notar as diferenças entre as expectativas de ambos os órgãos, tanto a Conab aqui no Brasil, quanto do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que faz estimativas globais da commodity e acaba influenciando em todo o mundo. Essas diferenças, no entanto, ao fim desse estudo, você vai ver que se tornam muito pequenas quando feita a relação quadro de oferta e demanda. Por enquanto, a gente continua reestimando esses valores, colocando lado a lado as expectativas de ambos os órgãos. Você viu aí que a Conab estimou uma safra superior a 105 milhões de toneladas em seu último relatório, divulgado na quinta-feira passada, e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que também mostrou ao mercado a sua nova expectativa na última quinta-feira, não alterou seus dados, manteve a projeção de 104 milhões de toneladas da oleaginosa. A gente vê esses números em gráfico, então fica bem fácil de entender. Veja que a Conab estima, portanto, uma produção de 105 milhões 550 mil e os Estados Unidos, produção brasileira de 104 milhões. Fica aí, então, uma diferença de 1 milhão 550 mil toneladas entre as duas projeções. Na questão ligada às exportações brasileiras de soja, estimadas para a temporada 2016-2017, a Conab praticamente igualou os dados que o Departamento de Agricultura norte-americano vem apresentando desde o mês de novembro. Portanto, colocou acima de 59 milhões de toneladas a expectativa de exportação de soja no Brasil. A diferença ainda é positiva em relação ao Departamento norte-americano, que aguarda mais de 59 milhões e 800 mil toneladas a serem exportadas de soja pelo Brasil. Vamos aos dados? Comparando aqui as duas instituições, mostramos que há uma
situação muito parecida em relação ao que foi apresentado. Aqui, pode voltar aqui para a tela, são 59 milhões e 70 mil toneladas, e não 59.700, são 59 milhões e 70 mil toneladas de soja estimadas a serem exportadas pela Conab, enquanto que o Departamento norte-americano aguarda o número de 59 milhões e 500 mil toneladas de soja a serem exportadas. Uma diferença, o pessoal já corrigiu aqui na tela, 59 milhões e 70 mil para 59 milhões e meio, uma diferença de 430 mil toneladas na expectativa de exportação. A gente acabou de ver que a expectativa de exportação é bem similar entre ambos os órgãos, mas a produção tem uma diferença muito grande, superior a 1,5 milhão de toneladas. Essa relação entre produção e exportação ficaria muito distinta entre os dois órgãos, se não fosse a expectativa de consumo, que também diverge entre eles, mas considerando os dados de cada um, aí sim torna o quadro de oferta e demanda da soja no Brasil bem parecido. A gente vê agora o que estima então a Conab e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em relação à soja que vai ser consumida no Brasil. Veja que a Conab estima um consumo de 46 milhões e 500 mil toneladas e o Departamento de Agricultura em 44 milhões e 100 mil. Ambas as expectativas correspondentes à estimativa de produção. A Conab tem uma expectativa de consumo maior, já que a sua produção também é estimada em um nível superior. Já os Estados Unidos têm uma produção estimada em número mais comedido, assim como o consumo. Esses dados mostram que há realmente números muito próximos de oferta e demanda das duas instituições, diferença de 410 mil toneladas, no caso da Conab, colocando a mais para a produção brasileira. No final das contas, considerando exportação, considerando consumo interno, produção, são 410 mil toneladas que a Conab coloca a mais no país. Esses dados são importantes porque eles são formadores também dos preços no país. Nós vamos inclusive mostrar agora como é que os valores da soja têm sido praticados nos últimos anos, de 2012 para cá, na entrada do mês de março. Esse dado é importante porque nós temos aqui uma situação com o mês de março entrando com a colheita de soja no Brasil com uma intensificação muito mais forte em relação aos números, portanto, mercado já totalmente habituado a essa entrada de soja. Lembrando que os dados de consultoria privada no Brasil apontam para uma comercialização da oleaginosa de até 41% da temporada 16-17 até o final do mês de janeiro. Vamos acompanhar esses valores? Esses valores aqui eles são interessantes para sabermos o que aconteceu durante esse período. Lembrando que são valores nominais, portanto, aqui não há correções em relação à inflação, deflação de qualquer valores aqui. São totalmente nominais, são os valores praticados em época. Em 2012, no mês de março, se tinha um valor de R$ 45,81 por saca. Em 2013, no mesmo período, sobe para R$ 54,24. Em 2014, R$ 62,83 a saca de 60 quilos. Março de 2015, valor de R$ 60,01. E agora, março de 2016, do ano passado, R$ 65,52. Esses são os dados em relação ao que aconteceu com os preços da soja nos últimos anos. Vou pedir para deixar esse gráfico aqui um pouco, porque algumas características são bastante marcantes nos últimos anos. Em 2013, 2014, valores subindo, principalmente por conta da Bolsa de Chicago. E no ano passado, os valores eles começaram mais baixos no início da safra e foram subindo, eles foram ganhando muita força durante o ano, por conta do dólar e também por conta até de uma redução na expectativa de safra brasileira da temporada 15-16, esses valores vão subir muito ainda durante o ano. Marcamos aqui o que aconteceu durante o mês de março, período no qual tivemos, todos os últimos anos, uma frequência muito mais forte de colheita e entrada da oleaginosa no mercado.